Tudo bem? Tudo certo com você? Muito bem. Eu gosto assim, todo mundo falando sim, tá certo. Só não pode falar sim, professor Girafales. Gente, é nessa alegria que nós vamos aí para mais uma aula, certo? De língua portuguesa. E dessa vez a nossa aula é qual, Madinha? Olha só, crase. Ui! Olha, sentiram aí? Então vamos aí para a agenda da aula de hoje. Aula 52.1, crase parte 1. Isso significa que vamos ter parte 2, parte 3, será? Vamos lá começar. Vamos aí ver casos em que a crase é obrigatória e casos em que a crase é facultativa. Quer dizer, vamos rever quando que você aí faz a escolha do uso da crase, certo? Habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem e para o desenvolvimento da linguagem. Olha só, da linguagem. Gente, essa aqui, deixa eu colocar a canetinha. O que eu fiz aqui, né? Não tem, isso é um, tá? Então, vamos lá, texto atual. Agravamento da pandemia. O Brasil passa pelo pior momento desde o início da pandemia, em abril de 2020. No dia 25 de fevereiro, foram registradas 1.582 mortes pela Covid-19, um recorde. A pandemia de coronavírus agravou nesse início de ano pelo relaxamento da população nas comemorações de Natal e Ano Novo e pela falta de medidas mais rígidas de distanciamento social por parte dos governantes. Houve colapso do sistema de saúde público e privado em vários estados. Segundo o levantamento da Fiocruz, a ocupação das unidades de terapia intensiva, UTI, dedicadas a infectados pelo novo coronavírus, chegou ao pior nível. A situação é mais grave nos estados do Amazonas, Ceará, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Por causa do agravamento, alguns governadores e prefeitos estão decretando fechamento do comércio e até o lockdown, que restringe a circulação de pessoas. Estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás, além do Distrito Federal, endureceram as medidas para conter aglomerações. Bem, então essa temática, Amadinha, vai contribuir em quê para o nosso estudante? Para a dissertação, para a sua produção, né? Para conseguir uma nota 1000 na sua redação, no seu texto argumentativo. Sim. Então, aqui esse tema, você viu que ele está trazendo, né, uma notícia do início, né, dessa grande pandemia, muito pontual, uma linguagem aí objetiva, certo? Porque é um texto, uma matéria jornalística. Então, tudo isso é para te ajudar a sua bagagem de mundo para você utilizar os seus argumentos na sua produção, tá certo? Vejam que ali tem várias informações como o porquê, né, do agravamento, ou seja, a pandemia trouxe a parada, né, ali com o lockdown, nós vivemos tudo isso, né, em relação ao Brasil, em relação ao mundo, certo? E também os motivos pelos quais isso aumentou, né? A questão daí das UTIs superlotadas, a questão da gente não ter esse cuidado, certo? E aí, claro, os governos tomaram aí certas providências. Você poderia fazer uma nova redação ou um novo texto baseado nesse aí? O que você acha, Madinha? Com certeza. Atualizando, né? Exatamente, com outros argumentos. Claro, o que está acontecendo? O que está influenciando? Como está hoje, Como né? está hoje. Colocando aqueles pontos Houve ali, né? melhora ou sanou o problema? Não. Por quê? O que faltou? O que deve ser feito? Como deve ser feito? Para que deve ser feito? Tá bom? Muito bem, tá? Então vamos lá, Amadinho, para nossa aula, né? O conteúdo de hoje que é o quê, Amadinho? Crase, a parte 1. Ok, e foca os olhos aí exatamente nesta cartela
que vai trazer para você a explicação de como é essa construção da crase, como nós chegamos a essa fusão, né? Por que a crase? Porque você tem que entender também essa construção aí intrínseca, né, desta regra que a gramática traz aí para a utilização, certo? Então vamos ver o conceito. o nosso aluno, ele tem que ficar ligado, que aqui tá pequenininho, mas ó, presta atenção nesse daqui, ó. Este daqui é o acento grave, não é acento crase, tá bom? Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Que vogal é essa? Olha só, essa daqui, o Azinho, tá bom? Esse A, que vai ficar bem aqui, preposição, eu tenho um A artigo, eu tenho um A pronome demonstrativo, belezinha? E tenho iniciais aqui do pronome demonstrativo aquele e suas flexões. No caso, aquele, aquela, aquilo, beleza? Então, quando eu tenho a fusão de vogais idênticas, aparece o quê? Vai ser marcado por quem? Pelo acento grave, que é este daqui. Eu coloco assim, A mais A, opa, crase A. Ou seja, o acento grave vai marcar que houve uma fusão, beleza? E a gente fala assim, A com acento indicativo de crase, quer dizer que para dizer que aconteceu a fusão. Verdade. E o mais comum é você ouvir assim, acraseado. Pois é. Certo? Então, aí a explicação de como se construiu, né, exatamente essa fusão para chegar nesse A acraseado, certo? Agora você com certeza já clareou a mente. Agora, quando é que nós vamos ter que usar esse A com esse acento crase? Quando? Vamos entender primeiro aqui, partindo da compreensão que em língua portuguesa fundimos a vogal A. O que é fundir a vogal A? Vejam que a professora explicou muito bem ali nos exemplos. Funde, junta, fusão, A mais A. O que isso resulta? Em um A, porém com a crase. Com certo? acento indicativo crase. De crase. Usando Beleza. quem? O acento grave. Só que esse grave, ele vai dizer o quê? O que exatamente esse acento grave diz? Que é o que você tem que assimilar. É a questão da fusão, da junção do A, preposição, mais o A, mais o pronome. Aí, ou entendeu? artigo. O artigo. Beleza? Certo. Então, aqui na língua portuguesa, presta atenção aqui agora. Vamos ver, calma. Olha só. Fica de olho e ouça a explicação. Vamos lá. Em língua portuguesa, fundimos o A, a vogal A, que pode ser preposição, artigo ou A inicial do pronome demonstrativo, aquele e suas variações. Volta à primeira tela para entender esse conceito do que se trata. Ó, estamos falando disso que a professora acabou de explicar. Olha lá. A crase é a fusão, é a junção da preposição a, olha ali, segue a ordem ali do organograma, que pode ser o artigo, que pode ser o A do pronome demonstrativo. E aí ele tem as suas flexões. O A pode flexionar se vai para o plural e aquele também pode flexionar para o plural também, certo? Bom, volta lá agora no conceito. Foca nessa imagem, nesse organograma. É esse conceito que a professora está acabando de explicar, certo? Vamos aos exemplos. Aqui nós temos, eu fui à farmácia. Observe aqui, amadinhos, preste atenção. Aqui tem um verbo. Vocês estudaram a regência verbal, ok? A regência de alguns verbos, dependendo do sentido, ele rege uma preposição. Então, o verbo ir, ele pede, né, ele rege a preposição a, beleza? Aí eu tenho a preposição,
que o verbo ir pede, mas farmácia é uma palavra o quê? Feminina. Então, junto o a preposição mais o artigo feminino a, ó, a mais a, crase a. Então, olha só, eu fui à farmácia. No outro exemplo, eu tenho o verbo referir, que também pede a preposição a. Refiro-me a que está de azul. E esse azinho aí, por quê? Porque eu tenho o pronome demonstrativo a também aí presente. Porque tem o a da preposição mais o artigo. Beleza? O artigo não, o pronome demonstrativo. Aí eu tenho uma outra, assistir aquele filme. O verbo assistir, de ver, presenciar, vai pedir o quê? A preposição a. Então, mais o a preposição, mais o a daquele, coloca só aquele com acento grave, que é o acento indicativo de crase. Belezinha? Porque houve a junção da preposição, mais o aquele, que é o pronome demonstrativo. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, curiosidade. Não confunda artigo, a preposição e a pronome demonstrativo. Vejam aqui, ó, temos aqui uma relação, para você uma lista, ó, artigo usado antes do substantivo feminino e diante de alguns pronomes, concordando em número, ou seja, singular e plural. Então, vamos aqui à primeira coluna. Nós temos a coluna dos artigo. Eu falo a menina, a rua, a felicidade, a saudade, as casas, as tristezas, as beleza. Então, você pode marcar aí que esses daqui é o artigo definido a. Feminino. Vejam que então, o artigo concordando diante com o seu substantivo feminino. E singular, singular. A rua, singular, feminino. A felicidade, singular, feminino. A saudade, singular, feminino. As casas, plural, feminino. As tristezas, certo? Observar esse detalhe também, porque pode concordar no singular e no plural. Vamos à preposição. A preposição é diante de outras palavras, presta atenção, que não admite o artigo ou com as quais não concorde, indicando subordinação entre o termo. Por exemplo, eu tenho aqui a partir. Partir é verbo. Então, eu não posso usar aí o artigo. Então, esse azinho aí é preposição. A começar, começar é verbo. Então, o azinho é preposição, não é artigo. A João. João é um nome, né? É um substantivo masculino. Então, esse azinho que está marcando aí é preposição. Pedro também é nome masculino. Então, o azinho é preposição. A todos. Todas é pronome. Todas. Aí, esse azinho aí, ó, como não está fazendo concordância com todos, esse azinho é preposição. Cavalo, masculino. O azinho é preposição. E pé masculino, o azinho é preposição. Pronome demonstrativo. Olha só, quando substitui um pronome feminino, presta atenção, ó. Substantivo aqui, ó, pronome demonstrativo. Conheço a que está de azul. Esse azinho ali, olha só, é o pronome demonstrativo. Conheço a garota que está de azul. Então, a garota, não quero usar a garota, conheço a que está de azul. Vi a de cabelos loiros na feira ontem. Vi a mulher de cabelos loiros na feira ontem. Então, esse azinho aí é o pronome demonstrativo que se refere à mulher, que substitui. A crase com pronome demonstrativo, depende apenas de quem? Da regência. Olha só, comia que estava madura, comia fruta que estava madura. Sem crase, porque o verbo comer, ele é verbo transitivo direto e não precisa, né, de preposição, tá certo? Aí eu tenho
presta atenção. Aqui, ó. Comi o quê? A fruta. Então, quando eu faço a pergunta, a resposta é o quê? Vem diretamente a fruta, esse azinho é o artigo, tá bom? Aí, ó, assim sendo o a da primeira frase, né, usando como pronome demonstrativo, é usado apenas como pronome demonstrativo, tá bom? Quando eu revisei aqui, comi a fruta, eu não coloquei o restante, ó. Comi o quê? A fruta. Comi o quê? A banana. Agora, quando eu vou usar o pronome demonstrativo, comi a banana que estava madura. Comi a que estava madura. Esse aqui estava, aí é pronome demonstrativo. Ficou claro, amado? Pode tirar essa fumaça da cabeça. Continuando. Refiro-me, olha só. Refiro-me aqui a de cabelos louro. Refiro-me a garota de cabelo louro. Ó, o verbo referir, ele pede a preposição a. Ele rege a preposição a. Por que aqui na segunda? Ó, refiro-me a garota. Porque tem o a preposição, ó, e o a artigo. Beleza? Então, com crase, porque o verbo referir-se exige a preposição a. Sendo assim, o a da primeira frase é, ao mesmo tempo, preposição e pronome demonstrativo. Bem explicadinho. Sua casa é igual à do Pedro. Então, vamos entender. Sua casa é igual a do Pedro. E aí, é claro que nós vamos ter o quê? É igual a quem? Então, a gente já solicita a presença desse auxílio, né? E nós vamos ter, com certeza, esse a craseado, até porque, pela regra geral, a gente já vai entender, né, que é com crase, pois o nome igual exige a preposição aí o aluno também vai lembrar lá da regência nominal. Igual, ó, e todo complemento nominal vem com o quê? Com crase. Aí a palavra igual exige qual preposição? Preposição a. Certo. Muito bem. Sendo assim, o a da primeira frase é, ao mesmo tempo, preposição e pronome demonstrativo. Certo? Refiro-me, né, àquele rapaz de cabelos loiros. Olha só, com crase, pois o verbo referir-se exige a preposição a. Sendo assim, o a inicial do pronome é, ao mesmo tempo, preposição a e a inicial do pronome demonstrativo. Beleza, vamos adiante para a próxima regra. Olha lá. Ou seja, a crase com pronome demonstrativo, aquele e suas flexões, dependem apenas da regência, ok? Vamos lá. Vamos aos exemplos. Vou colocar um aqui, tá? Comi aquela fruta que você trouxe. Veja que aqui nessa oração está sem crase. Por quê? Porque o verbo comer não exige preposição. Porque é verbo transitivo direto. Então, sendo assim, o a inicial do pronome é apenas o a inicial do pronome demonstrativo de aquela e não tem crase. Refiro-me àquele rapaz de cabelos loiros. Ô, homem que gosta de cabelo loiro. Com crase por quê? Pois o verbo referir-se exige a preposição a. Então, junta a preposição a mais o azinho do pronome demonstrativo. Belezinha? O a inicial do pronome e, ao mesmo tempo, preposição a e a inicial do pronome demonstrativo. Fácil, fácil, fácil. Seus cães são iguais àqueles que vi ontem no veterinário. Então, nesta estrutura, ó, vamos verificar
que tem crase, sim, ok? Pois o nome igual exige a preposição a. O a inicial do pronome ao mesmo tempo da preposição e do pronome demonstrativo. Seguindo a regra aí. Agora, crase com artigo. Basta observar se há um termo solicitando preposição e outro que admita artigo, ligados aí entre si. Vamos aos exemplos. Eu obedeço a meu pai. Esse azinho aí é preposição, exigida pelo verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. E antes de falar de nome masculino, o quê? Não precisa usar o acento indicativo de crase. 2. Eu amo a minha mãe. O a é o que? Eu amo. Quem? A mamãe. Então aí eu tenho o quê? A palavra feminina. Esse azinho é artigo. O verbo amar, ele é verbo transitivo direto e não pede preposição. Eu obedeço a mamãe. Opa! Aí eu tenho o quê? O a, preposição, porque do verbo obedecer, e o a, artigo. O que aconteceu? Houve a fusão, né? Coloca apenas um a e o acento indicativo de crase, o acento grave, beleza? Porque, né, o verbo? Pois é, o verbo obedecer exige a preposição a e mamãe é uma palavra feminina e admite o artigo a. E está diante do substantivo feminino, já falamos. Então vamos lá as regras para facilitar a observação. A. Primeiro, com os nomes próprios de localidades. Olha só, viagem à Lua, ao satélite. Olha só. Tem crase? Sim. Próximo exemplo. Voltarei a Campina. Tem crase? Olha só, não tem crase. Olha o macete aqui para vocês, ó. Volta da, tem crase. Volta de, crase para quê? Vamos lá de novo. Volta da, crase a e volta de, crase para quê? Olha só, se você utilizou vim da ou volta da, é porque o nome da localidade admite o artigo. Logo, admite crase. Para indicar mais, para ficar mais fácil, o que é vim da, crase a. Vim de, crase para quê? Belezinha? Ok. Haverá crase nas locuções femininas, nas adverbiais de modo ou de tempo. Olha certo? só, à vontade, à toa, às pressas, às escuras, à disposição, à francesa, à milanesa, à tarde, à noite, às 12 horas, à meia-noite. Exemplo, a aula iniciará às 7 horas. Esteve na escola às 13 horas. Meu Deus do céu. Fazer exercício aqui, ó. De fono. Olha só, então você observa aí, ó, que houve locução, tá certo? Adverbiais femininas. Então, diante de locuções femininas, tem a presença de quem? Da crase. Seguindo ainda a regra, vamos aí para as prepositivas. Locuções prepositivas também femininas. À espera de, à procura de, à margem de, às pressas de, à cata de. E assim por diante, ó. Aquela guerreira mãe estava à espera de um milagre que salvasse a vida de seu filho, ó. A espera de é uma locução prepositiva feminina. Locuções conjuncionais, olha só. À medida que, à maneira que, à proporção que. Olha só, à medida que o tempo passa,
vamos envelhecendo. Oh, que tristeza. Simbora, casos em que a crase é facultativa. Eu gosto dessa, que a gente escolhe, certo? Vamos lá. Vamos aí em frente. Nós vamos ter a situação em que a crase é facultativa com os pronomes possessivo. Possessivo. Meu, teu, tá? Nosso, nossa. E uso do artigo. Vamos lá ver. Refiro-me à sua irmã. Esse azinho aí é preposição. Então, aí só fez o uso, né, da preposição. Aí, refiro-me à sua irmã. O que aconteceu aí? Eu tenho uma palavra feminina, que é irmã, e tem o verbo referir, que pede a preposição a. Juntando, o que aconteceu? Crase. Juntou, fez a fusão. Coloca apenas o a e o acento indicativo de crase. Falei a sua secretária. Esse azinho aí, né? Olha só, falei a sua secretária, é preposição. Aí eu tenho aqui, falei a sua secretária. Aí eu tenho o quê? Ó, a preposição mais o artigo. Vejam que os pronomes possessivos estão presentes aí. Tem que lembrar, tá? Os pronomes possessivos femininos, tá? Sempre crase lembra da mulherada, certo? Sempre. Nomes próprios femininos, tá vendo aí, ó? Crase facultativa. Vamos ver, exemplo. Refiro-me a Maria, refiro-me a Maria. Então, aí, ó, quando for nome, né, próprio feminino, então eu posso fazer uso da crase ou não. Por isso, facultativa, né? Eu digo que você escolhe, que não tem erro ali. Mas isso é uma das regras do uso da crase, certo? Mas o importante, preste atenção, a voz falhou. Se houver determinante, a crase é obrigatória, tá? Refiro a Maria da farmácia, me refiro a minha Maria da onde? Da feira. E assim por diante. Está determinante. O que está determinando a Maria? Da farmácia. Aí tem um determinante. Belezinha? Esse da farmácia é o determinante. Tá ok? Então, aí o caso é obrigatório o uso da crase. Correto. Após a palavra até, a crase é facultativa. Desde que haja a preposição a na frase. Não é só encontrou a palavra até, já vai. Ah, não, tem esse detalhe. Após a palavra até, a crase é facultativa, desde que haja a preposição a. Fomos até a farmácia. Fomos até a farmácia. Mas fomos até a mãe do Alberto. Aí, neste caso, não há necessidade de fazer uso, né, da crase, porque já apareceu aqui até. Até já é a preposição. E esse azinho aí, amadinho, é só o quê? O artigo feminino, porque o mãe é uma palavra feminina. Então, ela admite o artigo a, tá certo? Muito, muito fácil essa questão de crase. Às vezes a pessoa, ela fica assim, ai meu Deus do céu, crase. Ai, amada, eu não consigo entender crase. Parte aí do princípio que você vai eliminando. Vai assimilando a regra geral, né? Crase, vai observando as regras específicas, ok? E aí lembrar que temos aí com determinantes, sem o determinante, quando vai fazer a fusão do uso dos artigos, quando nós vamos ter nessa oração ali também os pronomes possessivos. Tudo isso é só você abrir a mente, o coração e assimilar essas regras passo a passo. Teve dúvida? Volta na aula, volta na cartela, porque só assim a gente vai consolidando isso direitinho e vira prática no dia a dia, tá? Não é decorar. Você decorar, aí Eu tinha uma professora que ela cantava bem assim. Vamos lá. Diante de palavras masculinas, não se utiliza a crase. Ah, tá vendo? Sendo assim, você já sabe que crase diante de palavra
masculina, não se utiliza crase. Diante de que verbo, não se utiliza crase. Tá vendo aí, ó? A criança começou a chorar. Será que tem crase ou não? A criança começou a chorar. A chorar. E É agora? claro que não, Esse Amadinho. a- Azinho aí é preposição e chorar é verbo. Muito bem. Olha só para você entender mais uma vez, a gente trouxe aqui, né, como é que surgiu a crase, né? Esse acraseado. Olha que bonito, né? É assim que a gente tem que agir, né? Viver Analisando tudo. em harmonia. Outro se acabando ali A atrás. crase nasceu do casamento, né? Ela abandonou aqui, olha. Uó. Certo? E aí, casou-se, né? A preposição a, casou-se com o artigo, né? A. Então, essa junção, certo? Eu vos declaro craseados com símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Eu tenho certeza que agora, Amadinho, o nosso estudante não vai esquecer mais Não. como é que nasceu aí essa crase, né? Vamos lá? Beleza, eu acredito que agora sim, né, você aí, estudante, já vai ter condições de estar treinando mais. Amadinha, qual é a regra que você diz aí para o nosso estudante geral, assim? Olha só. Basicão, depois de tudo. Olha só, vamos usar nome próprio de localidade. Outro. Vou agir Paraná. Vai lá, veio. Voltei, ó, vim de Ji-Paraná. Vou a Ji-Paraná. Será que tem crase? E aí, Amadinho? Eu voltei de. Então, se você, toda vez que você fizer essa troquinha e usar o de, o acento, né, indicativo de crase não aparecerá. Então, crase não há. Mas, assim, vou à Bahia. Voltei da Bahia. Vim da Bahia. E não Então, é de, não voltei olha de Bahia. Olha só, e marca bem, se eu usar o da, crase a. Se eu usar o de, crase pra quê? Tá bom? Outra palavrinha, que é outro macete. Ó, li a revista. Li a revista. Aí você, palavra feminina, tem aí, eu vou colocar crase. Não, amado. Li o jornal. Li o jornal. Ó, usou só o O. O Beleza? determinante, ó, o artigo. Ó, o artigo. Então, aquele azinho que apareceu antes da revista é o quê? Um artigo. Artigo feminino. Esse artigo, a função dele, como é que a gente fala determinante? É porque ele está determinando a classe daquela palavra, que indicando que ela é feminina. Revista é um substantivo feminino, dizendo a revista. Qualificando ali a revista. É, dizendo Tá? o gênero a que Certo. pertence. Tá bom? E outra coisa aqui, vamos lá para outra questão. Por exemplo, fui à feira. Fui à feira. Comprar banana. Tem crase ou não? Feira, vamos lá. Desculpa. Masculino ou feminino? Aí você vai analisar. Olha o Eu não verbo. sei se tem ou não tem. Você vai fazer aquela troquinha por uma palavra masculina. Fui ao mercado. Ó. Se eu usei ao, então a feira tem crase. Então, para que mostra lá a nossa imagem, lá fazendo casamento. Muito bem. Entre preposição mais o artigo, tá? Você aí não vai mais esquecer essa regra. Portanto, estudante, não tem que você gravar nada. Faz aí o seu resumo, passo a passo, coloca lá a regra geral, certo? Não usar ou usar a crase, mas fica tranquilo. Essa é só a primeira aula de crase, né, Amadinha? Exatamente. É. Tá certo? Nós vamos trazer outra aula sobre crase, bem detalhada, resumindo assim, básico. Quando usar crase, regra geral. Quando não usar essa crase,
Diante do que usar crase? A gente trouxe hoje, nessa aula, várias regras e, assim, observações, né? A regra geral e o mas. Lembra? Tinha a regra geral aí. Mas se... E na próxima aula de crase, eu acredito que você vai ficar mais tranquilo, porque nós vamos trazer assim, focando, ó. Usa a crase diante de. Não se usa de por quê. Tá certo? Então fica tranquila e estude bastante para a gente poder chegar lá na atividade, já nessa aula 1 sobre crase, no caminho certo. Não vai relaxar e dizer, então vou esperar a segunda aula. Não, faça seu resumo bonitinho, faça aí seu organograma, seu resumo, amadinha. Seu mapa conceitual. Mental, obrigada. A professora não está mais conseguindo a memória. Então... Gente, quem falou que é a idade, eu vou ficar chateada, hein? Então relaxa, amadinha. Vamos lá, guardando vocês na próxima aula. Até lá. Valeu.